Você já parou para pensar como seria a humanidade se não existisse a energia elétrica? Quantos de nós já teríamos morrido por alguma doença grave se os antibióticos não tivessem sido criados? O computador, o raio-x, o DNA das células, a gravidade, tudo isso são descobertas e invenções da ciência mais presentes no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar. No Outros Olhares dessa semana, vamos falar sobre as conquistas e os desafios da ciência e da pesquisa no Brasil. Fique com a gente, estamos no ar. Hoje temos dois convidados aqui no estúdio conosco, Clóvis Dorigon, doutor em Engenharia de Produção e pesquisador da IPAGRE, e também Cleuzir da Luz, doutor em Engenharia Química, professor e pesquisador da UDESC. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Outros Olhares e obrigada por terem aceito o nosso convite. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre ciência e pesquisa. Perfeito. Em comemoração, inclusive, é a Semana da Ciência. Ótimo. Que vai ser entre dia 21 e 27 deste mês de outubro. Ótimo. Obrigada também, professor Cleuzir, Obrigado, por estar Juliana. conosco. Obrigado, Clóvis, por estar aqui. Obrigado aos telespectadores, ao ONU Chapecó, por nos proporcionar esse momento. É com prazer que eu venho aqui representando como pesquisador da UDESC, professor e pesquisador da UDESC, e debater sobre o assunto e falar sobre a SBPC também. Bacana. Agora, antes de entrar especificamente na SBPC, para a gente saber como é que funciona a sociedade, eu queria saber de vocês, enquanto pesquisadores, né? Na opinião de cada um de vocês, qual foi a maior descoberta da ciência ou uma descoberta da ciência que tenha realmente tido um impacto na sociedade, do ponto de vista de vocês? Quem quer começar? Bom, eu sou suspeito em falar, mas eu vou direcionar a área da matemática, Claro. Né, que envolve, inclusive, a engenharia, né? Eu vejo que, para mim, foi os grandes teoremas criados dentro da matemática e a partir de necessidades da engenharia e da física, que surgiu, então, que até hoje a gente vem usando, então, de teorias matemáticas e que contribuem muito, seja na ciência e tecnologia, e inovação que a gente cria a qualquer momento, aí, seja nos aplicativos, seja na mecânica, então várias aplicações dentro das engenharias e da informática, né? Então eu acho que eu entendo como grandes feitos essas teorias matemáticas que foram criadas ao longo dos anos. Perfeito. Clóvis, na sua opinião? Olha, é difícil fazer uma escolha, porque são tantas as descobertas científicas que têm um impacto enorme para a humanidade, né? E escolher uma delas, eu poderia citar duas, né? A descoberta, por exemplo, dos micro-organismos, que é fundamental, né? Através do microscópio, saber o que existem seres vivos que são invisíveis a olho nu, que tem um impacto enorme sobre toda a humanidade, desde as questões relacionadas à saúde humana até desenvolvimentos tecnológicos, como, por exemplo, todo o processo de fermentação, de produção de bebidas, do vinho, de cerveja, dos queijos, enfim, dos pães e tal, né? Isso é fundamental, né? Um momento assim para a humanidade fundamental. Mas eu gostaria de focar talvez num outro anterior, bem anterior a esse, que foi a descoberta astronômica, né, que a Terra era redonda, e o desenvolvimento que os portugueses fizeram de navegação, né? Então, são muitas, a gente poderia aqui, por exemplo, o professor Cleuzir citou esse da matemática, enfim, todas as áreas do conhecimento, né? Tem o seu impacto, né? A gente fica Sim. na dúvida mesmo na hora de escolher. Agora, entrando um pouquinho no trabalho, né, de quem é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, eu gostaria que vocês nos apresentassem a sociedade, falassem um pouquinho dela, quando que ela foi criada, como é que ela funciona? Não. A SBPC, a gente pode ter uma visão, então, desculpe, Clóvis, depois você me complementa. Então, Fiquem à vontade. a gente pode ter uma visão nacional, da criação nacional, até dentro do estado de Santa Catarina, então, né? A SBPC, ela é criada em 1948, né? E ela passa esse tempo até os dias de hoje, envolvida em muitas atividades dentro do desenvolvimento, própria educação e a ciência em si do país, né? Ela participa em vários conselhos e comissões nacionais e estaduais. Estaduais porque a SBPC hoje ela conta com mais de 5.000 associados
e possui aí secretarias distribuídas nos estados do Brasil em mais de 144 secretarias, né? Então isso acaba que a SBPC ela consegue estar com cadeira ativa em vários conselhos e comissões importantes no sentido da educação e da pesquisa, né? Vocês pediram para registrar aqui o nome do presidente atual da SBPC e o Deu de Castro Moreira, da UFRJ, e também, professor Clóvis, aqui na região, esse GT, esse grupo de trabalho, reúne várias instituições, né? Como é que funciona aqui o trabalho regional? Então, como é que a SBPC se organiza? Então, em nível nacional, como o professor Cleusi já explicou, tem a SBPC, que na verdade, é importante enfatizar que é uma sociedade brasileira para o progresso da ciência. Ela foi criada por cientistas, mas não necessariamente tem que ser cientista para pertencer à SBPC. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que entenda que tenha compreensão de que o apoio à ciência, ao desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil é importante, pode ser filiado à SBPC. Então, inclusive, a gente aproveita a oportunidade para fazer um chamamento a todos os que, não só a comunidade acadêmica, mas o cidadão em geral, que queira apoiar o fortalecimento da ciência e tecnologia no Brasil, que se associe à SBPC, é só entrar no site, tem lá toda a orientação de como que faz para... Aliás, não só a orientação, tem um conjunto de informações, tem informações gratuitas que você pode se inscrever e receber todo dia por e-mail as principais notícias relacionadas ao tema. Mas então, é uma sociedade de trabalho voluntário, né? Então as pessoas participam voluntariamente. Ela, como o professor Cleusi já deixou claro, ela esteve na origem do desenvolvimento, da criação das nossas instituições de pesquisa. Basicamente, a SBPC teve uma participação enorme para que o Brasil estruturasse seu sistema de pesquisa nacional. Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, que a humanidade havia saído daquela catástrofe, o Brasil também, um grupo de cientistas perceberam a necessidade do Brasil também avançar na área de ciência e tecnologia. Então, nesse sentido, a SBPC tem dado uma contribuição de extrema relevância. Eu arrisco a dizer que se não fosse a atuação da SBPC, por exemplo, talvez não tivéssemos a CNPq, que é a nossa grande agência de financiamento de fomento à pesquisa em nível nacional, e a própria CAPES, né? Claro. Bom, então tem em nível nacional a SBPC e em nível dos estados tem as secretarias regionais. Então, em Santa Catarina, já há muito tempo havia secretaria regional, mas ela estava um tanto desativada. Então, o professor André assumiu, é um grande pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina e professor, e começou a reestruturar. Então, o ano passado, em abril do ano passado, ele entrou em contato conosco e a gente fez contato com pesquisadores das instituições de ensino e pesquisa de Chapecó, a região. Então, a UDESC, a UNO-Chapecó, a Universidade Federal Fronteira Sul, a UNOESC, dentre outras universidades, a própria IPAGRE, a qual eu pertenço. E a gente fez uma excelente reunião lá, inclusive foi realizada na Federal Fronteira Sul, com todo o apoio da reitoria e tal, e daquela reunião participaram mais de 60 professores e pesquisadores. E desde então a gente decidiu criar o que a gente chama de um grupo de trabalho da SBPC regional, que tem o sentido e o objetivo de dar capilaridade à SBPC. Importante essas formas de organização. Agora, eu queria que vocês trouxessem para a gente aqui, para quem está nos acompanhando também, para entender um pouquinho de que forma que a ciência, a inovação e a tecnologia, elas chegam na vida das pessoas. De que forma tudo isso que é estudado, que é pesquisado, né, pelos grupos, pelos cientistas, isso vai chegar lá no cidadão comum. Como é que isso se materializa? Inclusive essa é uma discussão que a gente tem feito no nosso GT aqui, que a gente tem que ter iniciativas, algumas ações no sentido de fazer com que o cidadão que não tem um contato direto, digo já não ser
um universitário, mas que tem a noção do que a ciência está presente no dia a dia, né? Certo. Então a gente até fala em algumas ações no sentido de chegar até essas pessoas, né? Porque a gente tem hoje eu acho que a gente está conseguindo com o GT da SBPC, né, Clóvis, conseguir montar, eu acho que é uma das redes mais atuantes entre universidades. Isso é muito bom, a gente vem falando que essa necessidade da rede entre universidades para otimização desde recursos e informações, né? Então, a gente está conseguindo falar sobre esse assunto, né? Dessa necessidade. Mas a necessidade, na verdade, de que a ciência seja uma cultura, né? Eu, às vezes, comento lá em casa que eu tenho um filho agora, né? Tá com 1 ano e 2 meses, e eu vejo que um desejo nosso, meu e da minha esposa, é que, claro, que não se torne uma coisa chata, mas que a gente fale muito sobre ciência. Mas falar sobre ciência não é falar sobre teorias complexas. Eu entendo que falar sobre ciência é possível você ter num jantar, num momento familiar, e que você pode conversar sobre determinados assuntos. O próprio Clóvis fala aqui, os micro-organismos que estão presentes. Sim. Explicar, né, como a gente tem um pouco essa facilidade por estar no meio, mas o cidadão que não está no meio científico, ele também tem condições. Bacana. Clóvis, gostaria de contribuir com esse exemplo, assim, como que a ciência chega para as pessoas, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui? Sim, não só isso, eu acho que, bom, primeiro é necessário reforçar que o conhecimento científico é um dos conhecimentos. Existem outros conhecimentos, né? Por exemplo, o conhecimento tradicional, das comunidades tradicionais, que são conhecimentos diferentes. Então, esse conhecimento também tem que ser respeitado e considerado e valorizado. Então, vou citar um exemplo bem objetivo, assim. Por exemplo, tem empresas na Amazônia que desenvolvem, a partir da biodiversidade da Amazônia, novos produtos, tanto fármacos quanto para tratamento de saúde, novos medicamentos e tal. Mas a floresta amazônica é imensa, com a biodiversidade imensa. Então, o que essas empresas fazem? Muitas vezes fazem contato com tribos indígenas que já têm um conhecimento prévio de plantas e animais ou micro-organismos que são usados no tratamento de doença ou no preparo de alimentos e tal. E a partir daí, os cientistas passam a trabalhar já a partir desse conhecimento prévio. Então, são conhecimentos que são complementares e inclusive aí, bom, entra nessa questão da importância do Brasil. Se o Brasil quiser realmente ser um país desenvolvido, com qualidade de vida, com uma renda maior, com uma inserção mais autônoma frente ao mundo, é necessário que passe de forma incontornável por investimento em ciência e tecnologia. A nossa soberania vai estar sempre comprometida dependendo do conhecimento externo que muitas vezes é imposto a nós aqui. Certo, Clóvis. Bom que você tocou nesse assunto, porque já nós vamos aprofundar no próximo bloco. A gente vai seguir a nossa conversa aqui sobre o papel da ciência, da tecnologia, da inovação na sociedade. Vamos tocar nessa questão dos investimentos também nessa área. Logo voltamos. A era digital trouxe perigos até então inexistentes. Um dos mecanismos utilizados para identificar possíveis ameaças é o sistema de detecção de intruso. Com o objetivo de analisar as principais ferramentas contra usuários mal intencionados que invadem a rede, Jean Baladin, em sua monografia de Gerência de Rede e Segurança da Informação, analisou a eficiência dos softwares North na detecção de intruso. Os testes foram realizados em 5 máquinas, com cenários virtuais criados por Jean. Alguns possuíam os servidores North e outros não tinham sistema de proteção. Todas as máquinas sofreram ataques do mesmo vírus, que tem o propósito de incapacitar o servidor infectado. A pesquisa feita por Jean mostrou que o Softwares North é um sistema eficaz contra ameaças, pois diante dos ataques que o servidor foi submetido, detectou a invasão e gerou os respectivos alertas. O Softwares North foi desenvolvido inicialmente pelo americano Martin Ratch, em 1998.
Eu sou Laura Fiore e este é o Uno Ciência. Até a próxima! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Estamos de volta com Outros Olhares, hoje dando um destaque especial para a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Aqui conosco, Clóvis Dorigon, pesquisador da EPAGRE, Cleuzir da Luz, professor pesquisador da UDESC, eles que são membros da SBPC aqui na região. Professores, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. E eu gostaria de começar esse segundo bloco aqui falando um pouquinho sobre alguns dados de países desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento acelerado, que diz o seguinte: que esses países, eles investem entre 2,5% e 4,5% do seu PIB em ciência, em pesquisa. No Brasil, hoje, a gente tem um investimento que gira em torno de 1%, e aí a gente tem cortes sendo apresentados também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão aqui, né? Essa questão toda aqui da importância de se investir em pesquisa para que o país também seja um país desenvolvido, um país forte, né? Não sei quem gostaria de começar essa resposta. A gente percebe na universidade, de fato, que está acontecendo cortes de recurso, né? A gente pode a gente percebe que há os cortes tanto em bolsas quanto os próprios recursos mesmos para pesquisa, que seriam aí para adquirir equipamentos, adquirir material de consumo para a realização, né? E as bolsas que acabam sendo aí o sustento dos alunos, dos pesquisadores, seja mestrado, seja doutorado, até o próprio iniciação científica, que contribui no desenvolvimento do projeto da pesquisa, né? Então, a gente consegue agora começar a perceber algumas, por exemplo, nós na UDESC, a gente, citar um exemplo, a gente teve um aluno de iniciação científica que ele teria ficado em primeiro lugar na colocação para obter a bolsa. Logo, ele receberia a bolsa PIBIC, que é a bolsa do CNPq, certo, que é uma bolsa que, no caso, até é um know-how para o aluno tem orgulho de ter essa bolsa. E aí a gente foi surpreendido pelo corte dessa bolsa. Perceba que do primeiro lugar, as outras já haviam sido distribuídas, que eram as contrapartidas da universidade, e ele acaba ficando sem bolsa, o primeiro colocado. Olha aí só. Como você vai explicar se já havia uma distribuição efetivada? Então, a gente acabou absorvendo internamente esse recurso, mas fica uma situação difícil. Ele já estava na pesquisa há 2 meses realizando. Então, a gente percebe que esses cortes eles começam a complicar um pouquinho o desenvolvimento do projeto de pesquisa, né? E a gente sabe que um projeto de pesquisa, ele precisa ter a estrutura, ele precisa ter a ideia, ele precisa ter a estrutura física e os equipamentos e material de consumo para realizar, mas ele precisa da parte humana, que é o pesquisador estar bem, tranquilo, para poder desenvolver, para poder pensar, para poder escrever, né? E às vezes quando ele se depara com uma possibilidade de perder aquele ganho dele, por exemplo, uma bolsa de mestrado, 1.500, e ele percebe que ele pode ficar sem aquele recurso e começa a ficar preocupado que ele vai ter que ir atrás de emprego, que ele não vai ter recurso para pagar o mercado, o aluguel. Não que o valor seja significativo, mas é o que realmente sustenta o pesquisador nessa etapa. Claro, né? Porque aí quem está nos acompanhando pode pensar assim, mas a pessoa não está ganhando a bolsa, ela deixou de ter uma renda. Mas isso tem um impacto muito mais amplo do que a gente possa imaginar, porque é uma solução de um problema da sociedade que está deixando de ser encontrada, não é, professores? Assim, quando você deixa de realizar uma pesquisa, determinada pesquisa. São, acho que, vários aspectos aí a gente tem que analisar, das implicações aí desses cortes, né, dos impactos muito negativos para o país. Primeiro, como o professor Cleuzir já bem demonstrou, o que nós estamos falando aqui é na formação de uma geração de pesquisadores. Perfeito.
Então, isso o pesquisador não se converte em pesquisador num passe de mágica. Vem desde lá, os estímulos que ele recebe lá na graduação, aí depois ele percebe que tem gosto pela pesquisa, se aproxima dos pesquisadores, entra em projetos de pesquisa, recebe uma bolsa e pode fazer um mestrado, fazer um doutorado. Então nós estamos falando da formação de uma geração de quem faz ciência no Brasil. É isso que está sendo comprometido hoje. Perfeito, perfeito. Professores, agora a gente precisa aqui se encaminhar para o fechamento. Eu gostaria que rapidamente vocês colocassem também para a gente aqui o que cada um de nós, quem acompanhou o programa até agora, seja professor, pesquisador, cientista, um cidadão comum, o que cada pessoa pode fazer para que a ciência, para que as pesquisas não sejam descontinuadas aqui no Brasil. Eu acho que é importante conhecer, né, porque a gente, em algum momento, a gente percebeu que a sociedade nos questiona sobre isso, e é super natural, e eu acho que está correto. Agora, eu queria salientar o papel, assim, do grupo de pesquisadores que a SBPC representa, que, na verdade, ela vem ao longo dos anos. Eu estou nesse momento, daqui a pouco não estarei mais, claro, ou não estava no passado, mas ela permeou na história brasileira, defendendo políticas públicas de educação e de pesquisa. Então, tem todo um know-how por trás, né, dessas defesas, e ela é contínua e tem um nexo naquilo que se faz, né? E a gente tem que tomar cuidado, eu vejo que a gente tem que tomar cuidado no sentido de não desfazer as coisas a cada período de tempo, né? Daqui um tempo a gente desconstrói aquilo que foi criado, e para você reconstruir às vezes é difícil, né? Então, no sentido meio bem objetivo, é que às vezes a crítica ela tem que ser pensada para ser efetivada. E ela é válida? Claro que é válida, porque é a partir dessa crítica construtiva é que a gente ajusta as coisas e retoma, né? Então é mais no sentido que a sociedade ela precisa saber mais sobre ciência, precisa estar mais presente, ela é convidada, isso tem que ser uma cultura nossa. Claro, perfeito. Clóvis. Exatamente, eu creio que seja as pessoas estarem mais atentas na importância da ciência e tecnologia no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, né? Então, por exemplo, quando a pessoa vai ao supermercado, vou citar um exemplo que diz respeito à minha instituição agora, vai comprar uma maçã, ele talvez não saiba que aquela maçã catarinense só está aí graças a um forte trabalho de pesquisa desenvolvido com a IPAGRE, em colaboração com a Embrapa, com a instituição, com a JICA, que é uma instituição japonesa que apoiou a pesquisa, com as cooperativas dos agricultores, com os agricultores, que viabilizou a produção e que aquela maçã esteja lá na gôndola do supermercado. Caso contrário, a gente estaria ainda consumindo as maçãs importadas. Para citar um exemplo. Um outro exemplo de uma pesquisa que eu participei diretamente foi nesse tema da sucessão no êxodo rural, a sucessão profissional na agricultura familiar, a saída dos jovens e tal, e os impactos que isso traz de forma negativa para o desenvolvimento econômico da região, os problemas que é a perda da população, sobretudo aquela população mais jovem, mais qualificada, que migra daqui para outras regiões, que acaba comprometendo o desenvolvimento econômico de Chapecó, região. Então, eu acho que estar atento a isso, por exemplo, um projeto de pesquisa como esse da maçã, que eu acabo de citar, tem a ver com aquilo que o professor Closir fala, da necessidade da continuidade. Então, uma macieira demora 4, 5 anos para começar a produzir. Então, tem que plantar, são projetos tem que ter continuidade, duração de média, longo prazo, muitas vezes, e os frutos vão surgir mais adiante, mas eles virão, caso o investimento seja feito. Claro. Professores, professor, pesquisador, né? A gente também é um pouco dos dois aqui, né? Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e muito sucesso no trabalho de vocês aqui como representantes da SBPC, ok? Muito obrigado, Juliana. A gente que agradece a oportunidade e novamente convida a todos que se sensibilizaram com a questão do tema da ciência, que visite o site da SBPC, que navegue por ele e que, ao final, se filie. Ótimo, ótimo. Muito obrigada, então.
O Outros Olhares vai ficando por aqui. Você que acompanhou a nossa conversa, muito obrigado pela sua companhia. Aproveita para seguir a TV Uno lá no Instagram, @TVUno_Chapecó, e no YouTube nós estamos como TV Uno. Até o próximo programa. Tchau!